tua vida em minha vida. Me alegro, tua vida em minha vida. Boa noite, irmãos, a paz. Quem está com frio diz amém. Que isso, gente? Deu uma esfriadinha, né, irmãos? Queridos, sempre uma alegria a gente estar junto, sempre bênção da parte de Deus, a gente poder compartilhar uma palavra. E a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, como espada de dois gumes, que discerne o nosso pensamento, que discerne junto as medulas, e diz que ela é apta para discernir o nosso coração. Como já viemos falando nesse mês de abril, aos domingos, e agora para a gente poder terminar certinho no próximo domingo, falando sobre as palavras de Jesus na cruz, que foram 7. Hoje eu peguei o esboço, fiz aqui um resumo para tentar falar a quinta e a sexta hoje, para a gente poder terminar com a sétima no domingo, porque no domingo passado não foi possível falar da quinta. Então eu fiz um resumo aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito disso. Mas relembrando as últimas palavras de Jesus na cruz, registradas nos evangelhos, primeiro lá em Lucas 24:34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Falamos a respeito da palavra de perdão. Lucas 23:43, quando ele diz para aquele bandido, aquele ladrão da cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. João 19:26-27, quando ele diz para sua mãe: mulher, este é teu filho. E a João, disse: esta é a sua mãe. Uma palavra de compaixão. Mateus 27:46 foi a quarta palavra que falamos na quarta-feira passada, que é a palavra de identificação: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, Deus meu, meu Deus, por que me abandonaste? Hoje nós vamos pegar então João capítulo 19, verso 28, a palavra de Jesus, palavra de aflição física. João 19, 28. É a quinta palavra de Jesus antes da sua morte, quando o texto lá em João 19, 28 diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, voltei em vírgula aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Quando nós observamos o contexto geral de todas essas palavras que nós já conversamos aqui, passamos para os irmãos, das 7 frases de Jesus, esta é a palavra mais simples, Palavra simples, mas uma palavra muito importante, porque esta palavra, ela é comum, mas revela uma necessidade de um homem comum. Uma palavra comum, que revela a necessidade de um homem comum, Mas mesmo sendo uma palavra simples e comum, essa palavra, quando ele diz tenho sede, ela vem carregada de significado. Quando nós observamos o contexto, nós vamos ver que Jesus aqui ele já estava morrendo. Ou seja, ele já havia enfrentado muitas dificuldades, ele já tinha enfrentado praticamente quase todas, 95% de todas as adversidades e diversidades daquele momento. Ele já havia enfrentado o Getsemane, ele já havia enfrentado o Sinédrio judaico, ele já havia enfrentado o pretório romano, ele já havia enfrentado o governador Pilatos, ele já havia enfrentado o açoite romano, ele já havia enfrentado os cravos, e agora, quando ele diz tenho sede, ele enfrenta o desprezo dos homens.
quando você observa o contexto histórico, para que uma pessoa desse uma bebida que é chamada de vinagre, mas na verdade não é um vinagre, era uma bebida barata, era uma bebida que os soldados mais simples ou mais pobres, eles tomavam aquela bebida, e tinha uma bebida inclusive que era um pouco diferente, que era para que eles não sentissem talvez frio, não sentissem dor, não sentissem qualquer tipo de reação. Então, quando Jesus ele diz esta palavra, foi uma palavra simples, uma palavra, como já dissemos, comum, mas foi uma palavra dita por um homem perfeito, por um homem sem pecado. E sendo um homem perfeito, Jesus ali, ele está sofrendo as mesmas necessidades de que um mortal, de um homem comum, quando ele diz: tenho sede. Quando observamos e lembramos o acontecimento do Gólgota, vamos ver que Jesus ele permaneceu pregado na cruz durante 6 horas. 6 horas é muito tempo para quem está pendurado com cravos, possivelmente nos seus pulsos. 6 horas é muito tempo para quem já participou, passou por toda aquela via crucis, sendo torturado por dores que não mostravam a menor piedade. É aquilo que eu disse no domingo: Jesus, ele passou por todas essas dores para que eu e você não sentíssemos esse tipo de dor. Hoje, quando nós falamos de dores, e a gente precisa entender, quando o texto bíblico diz que Cristo ele foi um varão de dores, que soube o que é padecer, nós não temos noção disso. Talvez nem o comparativo que as pessoas às vezes dizem muito a respeito do sofrimento de Jó, que Jó ele passou um sofrimento alheio, mas passível a um ser humano. Jesus ele transcende a todo esse sofrimento, ou seja, não há um sofrimento igual ao sofrimento que Jesus passou por nós naquela cruz. Não apenas por questões de dores, não apenas por questões de humilhação, por questões de que ele pudesse sentir todo tipo de dor necessária ou que fosse suportada a um mortal, mas porque ele também estava carregando o pecado de toda a humanidade. Sobre Jesus estavam os meus e os seus pecados. E agora Cristo está na cruz, provavelmente com a boca seca, com a garganta seca. Então ele pede água. Fato importante, irmãos, é que não podemos esquecer de que Jesus, ele era verdadeiramente homem. Ou seja, a sua divindade não anulava as necessidades da sua humanidade. E ali, como ato de desprezo, que era um ato de desprezo feito por aqueles soldados, aqueles homens à sua volta, colocam então uma esponja encharcada de vinagre, pendurada e uma vara. E ali ele toma o cálice do sofrimento servido ou permitido ser servido por Deus. Há alguém que diga, alguns comentaristas dizem, se você pegar a sua Bíblia, a minha está aberta aqui no Salmo 69, algumas pessoas dizem que o Salmo 69 talvez estivesse sendo recitado na mente de Jesus naquele momento. Pode ser que esta afirmação seja verdadeira, como falamos na semana passada de algumas coisas que Jesus ele disse a respeito do Salmo 22, que é um salmo messiânico, um salmo que nós podemos dizer profético, no sentido de falar a respeito de crucificação, quando no período de Davi, cerca de 1000 anos antes, quando nem a punição por crucificação ainda era usada.
E na semana passada nós falamos a respeito disso, e agora temos aqui uma afirmação, ou seja, de que talvez Jesus pudesse estar falando a respeito do Salmo 69, porque Jesus, ele conhecia muito bem as Escrituras, e Jesus as ensinava como ninguém. É por isso que ele era chamado de mestre, de rabi. Então, essas palavras pode ser que estavam na sua mente e que prova que ele sabia que aquele ato de ter recebido vinagre em sua boca, ele sabia o que aquilo significava. Quando você lê aí Salmo 69, verso 20 e 21, está escrito aí, olha: o opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, ou seja, não aconteceu. Esperei por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ou seja, esse salmo vai dizer a respeito de Jesus, que Jesus esperava por piedade, e lhe deram ira, lhe deram desprezo. Esperava por consoladores, e vieram acusadores. Esperava por alimento, e lhe deram fel. Esperava por água, e lhe deram vinagre. Ou essa bebida, essa mistura, que na nossa tradução bíblica foi traduzida por vinagre. Cumprindo a palavra de Deus, cumprindo as Escrituras, Jesus, ele profere essas palavras, revelando para nós, querido, parte da sua agonia física, o preço pago por seu corpo físico, para que a humanidade conhecesse a salvação. Um sofrimento indescritível. Há um texto que você pode procurar na internet, de um médico, que ele faz uma análise medicinal a respeito do sofrimento de Jesus. E ele diz assim que um ser humano seria quase que muito difícil passar por tudo aquilo, mas Jesus, ele passa. Jesus, ele evidencia isso, para que nós conhecêssemos a salvação. Quando nós observamos, quando ele diz, tenho sede, neste momento, ele se identifica com cada um de nós. Ele se identifica com o ser humano na sua dor, ele se identifica com o ser humano na sua necessidade, e ele se identifica com o ser humano no sofrimento. Aquele homem que fora crucificado entre dois criminosos, ele era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, simultaneamente, fugindo obviamente da nossa compreensão humana. Se nós tentarmos imaginar isso, ele estava ali morrendo, sofrendo, padecendo como homem, mas ele abandonou toda a sua glória para cumprir o propósito do Pai. Desde que eu li um texto de um comentarista chamado Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, ele vai dizer a respeito, ele fala de uma forma poética que Jesus, ele aceita com alegria aquilo que o Pai designa e aquilo que o Pai escolhe para que ele pudesse passar. Jesus, com alegria, assume o compromisso de morrer por uma humanidade pecaminosa, por uma humanidade caída, e ele então deixa sua glória para se identificar conosco. Passa pelas privações, passa pelas provações, passa pelas necessidades, passa a sentir-se como nós sentimos. Preocupa-me muito quando alguém nega a humanidade de Jesus. Às vezes você conversando com alguma pessoa e ela fala assim, mas era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que aquele que não aceita que Jesus, ele veio em corpo, em sangue, como homem, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Assim como os agnósticos acreditam. O gnosticismo, ele acredita que Jesus, ele era apenas um espírito. Apenas isso, e nada mais. Mas o texto, querido, vai dizer que Jesus, ele vem se identificar com a minha e a sua dor. Ele vem se identificar com a minha e a sua necessidade. Ele vem se identificar com o meu e o seu sofrimento. E aí então nós podemos dizer que ele é o nosso Salvador.
Porque somente alguém que sente o que a gente sente, que experimentou o que nós às vezes experimentamos, apesar de não ser nem próximo do que ele padeceu, do que ele vivenciou, mas somente alguém assim poderia ser o nosso Salvador. Lembro-me que uma vez dando aula a respeito na Cristologia, falando sobre Jesus, falando inclusive sobre a doutrina do autoesvaziamento de Cristo, lá de Filipenses, que chama-se na teologia de doutrina kenótica, doutrina do kenosis. E lembro-me que um pastor, ele se levantou e disse que não, que Jesus não era homem, que Jesus era 100% Deus, e ele veio aqui apenas para fazer essa questão. Aí eu li o texto de Pedro com ele, e falei para ele: meu irmão, olha o que Pedro está dizendo. Se Jesus ele veio como Deus, se ele sofreu como Deus, se ele morreu como Deus, ele não pode ser o meu e o seu Salvador, porque nós não somos deuses, nós somos humanos. E porque nós somos humanos, Jesus ele veio e assumiu, diz que mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas se humilhou, se tornando servo, e servo de cruz. Quando nós pensamos disso, querido, que além de tudo isso que nós podemos observar no texto sagrado, as palavras de Cristo na cruz, elas nos dão testemunho de que a fé no cristianismo, ela precisa ser uma fé baseada no evangelho verdadeiro. É por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é aquele que entende o que Cristo fez. Cristianismo é aqueles que entendem, ou são adeptos do cristianismo, aqueles que falam: olha, eu quero seguir os passos de Jesus. E é por isso que aquele que adota o cristianismo como estilo de vida, ele é chamado de cristão. Porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Ou seja, aqueles que andam conforme os mandamentos e a vontade de Jesus. Quando pensamos no Evangelho, nessa fé do Evangelho verdadeiro, precisamos neutralizar as falsas crenças, como essa que eu disse, de que Cristo é apenas um espírito, como o gnosticismo, ou que Cristo ele era apenas um homem comum, como dizem os ateus. Mas tem algumas seitas ou religiões aí, não vou dizer o nome, mas eu só vou dizer que são os Rosselitas. Aí depois você procura, aí você vai saber que, ou TJ, né? Para vocês poderem saber que dizem que Jesus, ele foi assim, era uma pessoa comum, negam a divindade de Jesus. Essas palavras de Jesus na cruz, como essa palavra, tenho sede, elas revelam para nós que o preço pago por Cristo, por sua aflição, foi um preço de amor para poder salvar a todos quantos são pecadores, eu e você. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. E porque pecamos, estamos destituídos, somos carentes da glória de Deus. Mas não para por aí. Há uma outra palavra de Jesus que está em João capítulo 19, do verso 29 ao 30, que nós podemos chamá-la de palavra de consumação ou palavra de vitória. Estava naquele local um vaso cheio de vinagre. Eles embebedaram de vinagre uma esponja, colocam num caniço, lhe chegam à boca quando ele disse, após dizer tenho sede, e quando Jesus toma esse vinagre, ele diz então uma palavra: está consumado. Ou a palavra grega tetelestai. Jesus agonizou por pelo menos 6 horas nesse processo de tortura, chamado de crucificação. E ele passa por tudo isso porque ele não esqueceu nunca, jamais, qual era o seu propósito. Seu propósito era o cumprimento da vontade do Pai, mas o seu propósito também estava a demonstração de amor por toda a humanidade perdida,
Com essa palavra, Cristo nos lembra de que a sua missão ela foi cumprida e que Ele aguentou, Ele suportou até o fim. E por isso que como igreja, hoje nós podemos ter essa palavra de vitória. Quando eu penso nessa palavra de vitória, nessa palavra de consumação, queridos, eu penso em duas coisas, para mim ela significa duas questões importantes para a nossa caminhada de fé. Porque essa palavra, e a primeira delas é que essa palavra de vitória, ela foi em primeiro lugar uma palavra de resgate. Cristo nos resgatou. Quando você observa a história do Oriente, quando um devedor ele saldava todo o seu débito, não era parte, todo o seu débito, junto ao seu credor, ele recebia então uma promissória, e essa promissória recebia um registro escrito tetelestai, que significa está pago. Ou seja, você não tem dívida nenhuma para comigo a partir de então. Quando nós observamos isso, querido, Cristo, Ele pega um escrito de dívida que havia em meu nome, que havia em seu nome, e Ele rasga esse escrito de dívida que era contra nós, e Ele então encrava esse escrito na cruz. Cristo na cruz, Ele paga uma dívida que eu não podia pagar. Cristo na cruz, Ele paga uma dívida que você não podia pagar. Cristo então, Ele quita o nosso débito, porque a nossa dívida com Deus, querido, era infinita. É por isso que Davi, ele diz que, eis que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos com uma dívida de pecado, uma dívida, uma herança de uma natureza pecaminosa que tomava conta de nós, uma dívida que jamais poderíamos pagar, jamais poderíamos saldar. Todos nós estávamos aquém de qualquer exigência em relação ao pagamento dessa dívida. Sabe por quê? Porque o pagamento desta dívida requeria ou requer uma perfeição. E se há uma coisa que nós não temos, se há uma coisa que não há em nós, é perfeição. Somos imperfeitos. Quando você observa o texto de Apocalipse 21, 27, e por que Jesus, que era o Cordeiro Pascal perfeito, Ele morre por nossos pecados para nos livrar desta nossa imperfeição. Ele coloca sobre nós o seu sangue, para que nós pudéssemos, a partir de então, ter acesso a Deus e ter acesso ao céu, ter a certeza e a convicção da eternidade, porque Apocalipse 21, 27 vai dizer que nada que esteja contaminado pode entrar no céu. E a partir de então, nós precisamos buscar a santificação. Que sem santificação ninguém vê Deus. Hoje a nossa parte é diferente, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar a respeito dessa palavra de resgate, dessa vitória que foi nos dada na cruz do Calvário. Não há outro recurso, não há outro caminho, não há nada que o homem pode fazer para ser salvo, para salvar-se. O único caminho é Jesus. O homem que deseja alcançar os céus, o homem que deseja alcançar a eternidade, ele precisa de Jesus. Somente através de Jesus, porque foi através dele que tudo foi consumado. Foi através da morte de Jesus na cruz do Calvário que o preço foi pago completamente. Recebemos perdão cabal dos nossos pecados. Recebemos tudo aquilo que precisávamos. É por isso que Paulo, com muita autoridade, em Romanos 8, verso 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que entenderam o propósito da cruz, aqueles que entenderam que o cumprimento do propósito da cruz era a realização ou o cumprimento do João 3,16, o amor de Deus
O amor de Deus que nos alcançou, o amor de Deus que nos agarrou, o amor de Deus que não abriu mão de nós, ainda que isso custasse a morte do seu Filho na cruz do Calvário. O segundo exemplo, a segunda lição que eu tiro, que essa palavra de vitória, além de ter sido uma palavra de resgate, ela é uma palavra que nos concede um direito permanente de posse. Nós recebemos um poder de posse. Quando a pessoa disse, que quitava o pagamento de um imóvel que adquiria, ou pagava uma dívida, ela então via lá o seu terreno, comprava o seu terreno, o pagava, ela recebia uma escritura definitiva. E nessa escritura estava escrito lá, tetelestai, está pago. Quando Cristo brada da cruz dizendo, está consumado, nesse momento ele está entregando o certificado, está entregando a garantia, está entregando a escritura registrada de nossa posse de uma herança eterna, de uma herança incorruptível, de uma herança gloriosa no céu. É por isso que nós não podemos usurpar disso, querido. Foi um preço muito alto. Nosso pecado ele foi pago com um preço altíssimo, para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade com Deus. O mesmo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, no verso 2, capítulo 2, verso 14, ele diz o seguinte, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Talvez você pode pensar, puxa vida, mas que dívida era esta? Se eu nasci, não nasci há 10 mil anos atrás, mas se eu nasci aí há 20, 30, 40, 50 anos, que dívida era essa? Era a dívida pelos pecados, desde o pecado de Adão, até todos os pecados dos homens, pelos quais Cristo morreu. Então imagine, carregar sobre si, sobre os seus ombros, o pecado de toda a humanidade, desde o momento do Éden, desde a desobediência do Éden, desde toda a trajetória da história. Porque quando observamos os sacrifícios que eram feitos, não eram sacrifícios que perdoavam ou liberavam o homem da sua consciência. Era apenas o perdão físico, da questão física apenas, mas a consciência continuava lá. Cristo ele veio e carregou sobre si todo esse pecado, para que nós pudéssemos experimentar aquilo que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. É por isso que ele toma sobre ele todos os nossos pecados, todos os nossos anseios, todas as nossas dúvidas, todos os nossos pensamentos ruins, tudo aquilo que olhamos com um olhar de cobiça, tudo aquilo que o nosso pensamento, que é impenetrável a olho nu, Jesus carregou tudo isso na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Quando nós pensamos nessa dívida, nós pensamos que essa dívida paga, ela nos traz algo, um direito muito especial. Ela nos torna filhos de Deus. Essa dívida então paga, ela nos torna herdeiros dele, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, tudo aquilo que Deus ele faz, todas as riquezas insondáveis de Deus, elas são nossas. A eternidade, ela é nossa. O céu nos pertence por herança, não por direito, porque o que nos deu esta herança foi Cristo na cruz. Ele que nos dá isso através da sua morte.
O céu é a casa do nosso Pai, ela é o nosso lar, ela é a nossa morada. Ela passa então a ser a nossa pátria, aquilo que não tínhamos esperança. Nós podemos ter, não por méritos particulares, mas por méritos da cruz. E isso, queridos, não é uma vaga possibilidade, é uma realidade concreta. O que a cruz ela demonstra para mim e para você, ou o que nós precisamos ter na nossa vida, é este algo concreto para vivermos essa certeza de que nós estamos salvos em Cristo Jesus, que o céu ele é real para nós, que nós não perderemos aquilo que Cristo conquistou para nós. E qual é o nosso preço então, pastor? O nosso preço é viver uma vida de santificação. O nosso preço é de pagar, é de estarmos honrando a Cristo, não fazendo aquilo que entristece o seu coração. Já que Cristo morreu, nós precisamos pregar, porque é aquilo que eu disse, né, no domingo, se Cristo, a morte de Cristo ela é importante, e a ressurreição também, porque se Ele morreu e não ressuscitou, a nossa pregação não vale de absolutamente nada. Mas a nossa pregação ela precisa ter validade. O que valida a nossa pregação é a forma como nós vivemos com Cristo. Hoje Cristo ele não está aqui presente de corpo, Ele não está presente para falar conosco, mas hoje Cristo ele se apresenta através de você, através do amor que você demonstra às pessoas, através do perdão que você libera para as pessoas, através de como você enxerga o seu pecado e quer se livrar dele, e busca através da fé colocar nas mãos do Senhor e chorar aos pés de Jesus e saber que assim como Ele venceu tudo isso na cruz, é possível nós vencermos as nossas lutas, as nossas adversidades e o nosso pecado. Tudo isso é possível para nós. Essa realidade ela é concreta, ela não é como às vezes muitos cristãos eles vivem uma esperança vazia. O que é uma esperança vazia? São pessoas que às vezes gastam anos da sua vida na igreja, mas não têm certeza da sua salvação, não tem uma convicção de fé. Ela acha que ela não consegue nem falar do amor de Jesus. São pessoas que lá fora o seu testemunho é um testemunho não adequado. Mas quando nós entendemos, querido, que essa possibilidade ela é uma realidade, nós somos invadidos por uma convicção inabalável. Nada nos abala. Nada nos abala. Como é importante nós termos convicção do que a cruz representa para nós. Como é importante vivenciar o que foi realmente que aconteceu na cruz. Daquilo que realmente nós nos tornamos parte, daquilo que realmente nós nos tornamos herdeiros em Deus através de Jesus Cristo. Que o céu é a nossa realidade e que esta vida na terra que nós temos é possível vencê-la através do ato de Jesus. O que Jesus ele faz na cruz, querido, é poder mostrar que há solução para todo sofrimento, de que há solução para toda dor, de que há solução, querido, para todo tipo de inquietação. Muitas vezes que a nossa alma fica. Quando nós pensamos nisso, como nós enxergamos a cruz assim e o Evangelho, vivemos assim, é possível que nessas últimas ou nessa penúltima palavra de Jesus, que está registrado nos Evangelhos, Ele está afirmando para mim e para você, sem nos deixar a menor sombra de dúvida, que toda dívida que nós enquanto seres humanos tínhamos, uma dívida eterna, foi quitada diante de Deus, foi quitada diante do Pai, e o preço foi o seu próprio sangue. É por isso que nós precisamos, querido, entender a missão de Jesus, para poder entender a nossa missão também. A nossa missão é pregar essa salvação.
A nossa missão é viver essa salvação. A nossa missão é levar essa esperança. A nossa missão, querido, é justamente nos aproximarmos do pecador, não importa a circunstância, não importa o que ele possa estar fazendo ou vivendo, e dizer que há esperança para ele, sim. Se houve esperança para nós, há esperança para todos. Há esperança para o pior do ser humano que você puder imaginar. Aquela pessoa que, segundo a nossa ótica, ela é inatingível, mas há esperança. E aí Jesus, através do ato da cruz, ele quer o quê? Ele está dizendo que a missão dele, que foi dada pelo Pai, que ele recebe, ele está completa. E a nós temos uma missão, como nós falamos domingo, de dar esse testemunho, de sermos a igreja, de sermos o corpo de Cristo hoje. Não apenas que nos reunimos aqui na igreja, mas que nos reunimos em uma casa, que nos reunimos em uma praça. Você pode falar do amor de Deus numa praça. Você pode falar do amor de Deus para um vizinho. Você pode falar do amor de Deus para um condômino. Você pode falar do amor de Deus para uma pessoa dentro de um ônibus. Lembro-me de um amigo chamado Ivanildo. Ele ficou amigo porque ele era amigo do meu irmão. Ele era o amigo de bagunça e de cerveja do meu irmão. E aí eu me converti. E eu tinha que andar algumas léguas para pegar um ônibus para ir trabalhar. E eu já havia me convertido, nessa época eu era recém-convertido. E eu esqueci a minha carteira. E quando eu fui passar a catraca do ônibus, porque eu sou do tempo que entrava por trás e descia pela frente, né? Não sei quanto é desse tempo aqui, né? Eu sou do tempo que entrava por trás e descia pela frente. Então, né? Ah, você não vale, Dani. Aí quando eu entrei e fui passar a catraca, eu bati a mão, falei, amor, para o ônibus que eu vou descer e tal, porque eu esqueci minha carteira. E aí esse rapaz estava sentado numa cadeira, né, num banco depois do cobrador. Ele olhou para trás e falou assim: você é irmão do Clóvis? Eu falei, sou. Não, então você passa aí que eu pago para você. Eu falei, obrigado, né? Sentei do lado dele. E ele era um roqueiro, mas desse roqueiro mesmo, da pesada mesmo. Da pesada mesmo. Né? Daqueles mesmo, dessas roupas cheias de demônios e tal. Ele estava com uma jaqueta preta, a jaqueta dele tinha umas lanças aqui assim e tal. O cara era bem macabro mesmo. E lembro-me que eu comecei então a aproveitar a oportunidade. Falei, você é amigo do meu irmão e tal. E comecei a falar do amor de Jesus para esse rapaz. Numa conversa muito simples. Assim como Jesus na cruz do Calvário, ele veio e morreu, querido, por os nossos pecados, porque os nossos pecados, ele é um grande problema para nós. Você encontra pessoas hoje com vários dilemas da vida. É muito simples você encontrar uma pessoa e perguntar para ela, como que você está? Eu estou mais ou menos. Ela nem te conhece. Aí você fala, mas por que você está mais ou menos? Não, porque eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema na minha casa, eu estou com um problema com o meu filho, eu estou com um problema no meu casamento. E tudo isso são portas que Deus abre para a gente poder falar do amor dele. E aí você começa a dizer, você não precisa dizer que você está ali para resolver o problema de ninguém, porque a gente não resolve nem os nossos muitas vezes. Mas poder dizer, você crê que Jesus ele pode fazer algo diferente na sua vida? Você crê que Jesus ele pode resolver, solucionar esse problema? Eu posso orar por você ou coisa parecida? Posso ir na sua casa, de repente fazer lá uma oração? É um jeito da gente poder adentrar em casas. E lembro-me que aconteceu isso com o Ivanildo, e eu comecei a conversar, e ele tinha alguns problemas internos, e comecei a orar com ele, e comecei a conversar com ele. E foi interessante que ele começou a parar de usar aquelas roupas, foi o primeiro sinal. Ele parou de usar aquelas roupas de roqueiro, ele começou, tanto que o palavreado dele era um palavreado um pouco mais pesado. Até que um dia ele chegou e falou assim, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. Naquele tempo não existia celular, quando a gente se encontrava, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Quanta facilidade a gente tem de falar de Jesus hoje. E ele falou, cara, eu preciso falar algo para você, cara. Estou começando aí numa igreja.
que hoje é uma igreja que eu tenho 2 sobrinhos que fazem parte, né? Uma igreja presbiteriana lá no centro de Diadema. E foi interessante que ele falou: cara, aquilo que você começava a falar para mim começou a me incomodar, começou a mexer alguma coisa dentro de mim, mas quer dizer, a cartada final foi que eu estava passando numa rua, eu estava andando numa calçada e tinha alguém ouvindo uma música, e essa música ela dizia: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer libertar. Ele falou: cara, a hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu parei e fiquei ouvindo, e eu comecei a chorar. Eu falei: não, eu preciso falar com o Claudemir. E aí ele entregou a vida dele para Jesus. Irmãos, o processo da salvação, Jesus, ele cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Pai. Ele completa essa missão, por isso que ele diz: está pago, está feito, está consumado. Em Atos, em Atos dos Apóstolos, antes da sua ascensão, ele dá uma ordem à igreja. Ele fala assim que ele está nos dando poder, e nós temos esse poder. Você tem esse poder. Você precisa fazer uso deste poder, querido, no nome de Jesus. Ele cumpre o seu propósito como um servo bom e fiel ao seu Senhor. Quando ele diz que está consumado, ele está afirmando ser o Cordeiro de Deus, sem defeito algum, um Cordeiro perfeito, um Cordeiro que está apto para substituir o pecador em sua morte, e que foi enviado para o sacrifício, para a expiação do pecado humano. Ele está afirmando que, como grande pintor de toda a história, na cruz, ele havia terminado a sua grande obra. Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Jesus, com muita alegria, ele cumpriu aquilo que o Pai designou. Agora, como igreja, nós temos uma tarefa que eu digo que é um privilégio podermos falar desse amor. Aproveite as oportunidades. Há muitas pessoas que estão carregando sobre os seus ombros um fardo pesado do pecado. Há muitas pessoas que estão carregando sobre a sua mente um fardo pesado das suas ações, dos seus atos, de palavras. Há muitas pessoas que estão carregando nas suas casas, nas suas famílias, o peso e o assédio do diabo. E nós, como servos do Senhor, nós recebemos poder para sermos revestidos e podermos levar a luz para essas pessoas. Que através dessas palavras, tenho sede, que através dessa palavra está consumado, nós possamos verdadeiramente assumir a nossa posição em Cristo Jesus. É por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, ele fica mais 50 dias aqui na terra ainda. Ele fica aparecendo para um, aparecendo para o outro, ele junta os apóstolos, ele vai treinando mais um grupo de pessoas, mas na sua ascensão, cerca de 500 pessoas estavam ali, para poder vê-lo e contemplá-lo subir. Mas obviamente nem todas aquelas 500 assumiram o compromisso da ordem que ele deixou, como é feito muitas vezes hoje. Mas que você, querido, tocado por essa palavra, você possa assumir o compromisso que você tem com Jesus, dedicar o amor que você tem por Ele, e com amor anunciar o amor de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. E no próximo domingo vamos estar falando a respeito da última palavra de Jesus, que está em Lucas 23:46, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Obviamente que eu busquei fazer aqui um resumo para podermos terminar certinho o mês de abril, porque mês de maio é um outro mês. E a gente tem outras mensagens para falar para os irmãos, que maio é o mês da família. Inclusive, nós batistas comemoramos o mês da família. Então, é muito importante falarmos sobre isso também. Queridos, vamos ficar de pé.
Na sexta-feira nós temos a nossa vigília. Esse é um tempo importante e precisamos, queridos, às vezes ficamos muito passíveis em relação a cultos semanais, vigílias, né? Viramos um pouco domingueiros e precisamos ter esse desejo de estar na igreja com o povo de Deus, que é a igreja. Precisamos quebrar alguns paradigmas, né? Algumas coisas que às vezes não é nem intencional, né? Inconsciente, a gente fica preso na nossa zona de conforto. Agora, a oração é muito bom. Então, o desejo do nosso coração é de que nossos cultos de orações sejam cultos onde as pessoas sintam a necessidade de orar. Quando as pessoas verem que o grande avivamento ele vem de joelho no chão e de rosto no pó, aí nós vamos buscar mais a Deus em oração. Umas vigílias como nós temos aqui, né? E graças a Deus são bem frequentadas, mas podem ser mais frequentadas ainda, né? Então a oração é um tempo muito especial. O sucesso de grandes homens do passado era porque era um povo de oração e tinha uma igreja que orava. Então nós precisamos buscar a Deus mais em oração. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que têm entendido isso e que possam viver isso para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pelos louvores que pudemos te adorar nesta noite, Pai. Receba, Senhor, como aroma agradável as vossas narinas no teu trono de glória, Pai. Que o nosso louvor ele suba sempre como um aroma agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado a Deus por cada vida aqui presente, cada um, ó Deus, que veio, ó Pai Celestial, Te adorar, Te cultuar, veio buscar, Senhor, nesta noite a Tua presença, veio aqui, ó Deus, ser enriquecido um pouco mais com a Tua palavra. Que o Senhor venha estar trabalhando de uma maneira muito especial e poderosa sobre cada vida, sobre cada coração. Ó Deus, visita, Senhor, cada lar aqui presente, cada necessidade, Senhor. Aquilo que cada um, ó Deus, tem como necessidade no seu âmago, no íntimo do seu coração. Que o Senhor os visite, que o Senhor dê a cada um, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Mas que os Teus planos, os Teus propósitos sejam evidenciados sobre as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Cada pedido que já foi levantado aqui, mesmo que não lembremos de todos, mas o Senhor os conhece, Pai. Visita, Senhor, cada nome, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, Senhor. Envia, ó Pai Celestial, cura, envia a salvação, envia, Senhor, o conforto, o consolo necessário. Ó Deus, guarda, Pai, livra, Senhor, de todo mal. Continue cuidando, ó Pai Celestial, da Tua igreja. Continue cuidando, ó Pai Celestial, desta igreja aqui em Vila Olímpia. Continue abençoando, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai. Nossos vizinhos da direita, da esquerda, os vizinhos dos prédios à frente, atrás, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, ela alcance as vidas neste lugar. E que sejamos instrumentos do Senhor, ó Pai, para poder levar, ó Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra boa, temperada, Senhor, uma palavra que traga esperança, uma palavra, Senhor, que venha verdadeiramente a tocar no âmago da alma humana, Senhor, trazendo sobre cada um, ó Deus, o sustento e o suprimento das necessidades. Ó Deus, que sejamos esses instrumentos do Senhor. Guarda-nos em Teu nome, Pai. Leva, Senhor, as nossas vidas em paz para os nossos lares. Nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. E se o Senhor não voltar para nos buscar, queremos estar aqui na vigília na sexta-feira. Temos, Senhor, a nossa programação no domingo. Ó Deus, que tudo seja programado, ó Pai Celestial, para que o Teu nome seja glorificado. Que cada vez mais, ó Deus, o Senhor cresça e que nós diminuamos. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.